prevenir. E hoje está comprovado cientificamente que se você tratar o pré-diabetes, né, hoje a gente trata com medicamento a pré-diabetes, e você vai desenvolver muito tempo depois. Tem paciente aí passando anos e anos com uma pré-diabetes sem evoluir para um quadro diabético. Que se ele continuasse com aos fatores de risco atuando, ele rapidinho já iria desenvolver a diabetes e passar a tomar medicamento, quer dizer, numa dosagem muito mais alta. Agora, como é que podemos prevenir, doutor, essa danada da diabetes que tem aí causado muitos prejuízos de saúde a muitos dos nossos irmãos e irmãs, né? Existe uma fórmula correta para se seguir, para não ser mais uma vítima dela? A prevenção da diabetes, ela é feita com atividade física, né? Com mudança do hábito alimentar, né? E, se necessário, alguns medicamentos. Então, atividade física, alimentação, isso aí é essencial para que você possa manter essas taxas, né, de açúcar. Quanto mais baixo, melhor dentro do nosso organismo. Foi descoberto e os estudos mostram hoje que quanto mais baixo a gente mantém esse nível glicêmico, menos complicações você vai ter, né? Porque o diabetes nós vamos ter a neuropatia diabética, que são aquelas dores nas pernas, né? Que você não sabe de onde é. Às vezes a taxa vem ali em cento e pouco, mas quando você come, ela sobe, ela vai para 200 e pouco e ela vai danificando nossas terminações. Nós temos nos pés umas terminações nervosas, né? Que você vê que quando você coloca o pé, né, num asfalto quente, você puxa imediatamente. E o diabético ele perde isso, porque ele tem justamente uma neuropatia diabética. Então esse paciente ele vai queimar com açúcar, ele vai queimar essas terminações nervosas. Ele queima, então ele passa a não sentir dor. E a dor, ela é um mecanismo de defesa importantíssimo, Júlio, para o nosso organismo. Se você não sente dor, você arrebenta todo o seu pé e não sabe por quê. Porque quando você sente dor, você bate um pé, você puxa imediatamente. Você bate uma unha ali, você puxa imediatamente. Você tem um calor a mais, você puxa porque você não vai deixar queimar o seu pé. As terminações estão boas, só que o diabético perde isso. Nós temos paciente que chega no consultório perdeu a sandália, veio para o consultório de sandália, quando chega no consultório está sem sandália, às vezes com o pé sangrando, e você vai ver, esse paciente já está com um comprometimento mais acentuado, né? Uma neuropatia muito mais acentuada. E não está sentindo mais dores, ele perde a sandália, ele não sente a sensibilidade que você precisa ter nos pés. Você falou aí de início que existe a diabetes e a pré-diabetes. Qual a diferença aí dessas duas definições para a gente entender? O pré-diabetes ela é uma situação onde a glicemia ela começou a ter taxas um pouco mais elevadas. Hoje se preconiza até 99. Então o paciente que vai ficando com uma glicemia de 100 e pouco, 110, de 100, a gente já precisa avaliar. A gente pede um exame de hemoglobina glicada para ver se esse paciente está tendo alterações. Às vezes de manhã você está chegando com uma taxa boa e de noite, durante as 24 horas, será que a tua glicemia está ficando boa? Será que ela não está te comprometendo à noite? E às vezes isso aí, Júlio, é porque a gente se cuida muito pouco. A gente liga muito pouco para a nossa vida e ela é tão especial, ela é tão sensível. Agora nessa pandemia ela provou mais ainda que nós somos muito sensíveis, somos muito frágeis e a gente se cuida muito pouco. Às vezes se liga muito no trabalho, né, em cuidar dos outros, mas não se cuida. Quantas pessoas nós já perdemos aqui na nossa cidade que se dedicavam, que cuidava dos outros, que se preocupava com os outros e às vezes a gente esquecia
de cuidar da gente mesmo, né? Só pensar assim, quantas pessoas nós já perdemos importantes para a gente na nossa comunidade, né? E que a gente perdeu e porque se cuidava mais dos outros do que se cuidava. E Ô, a doutor, gente, né? agora a questão do fator genético, isso é mito ou é verdade relacionado à diabetes? Se a minha mãe, meu pai teve diabetes, meus irmãos, eu também terei essa grande possibilidade de ter o mesmo destino que eles? A gente chama de fatores hereditários. Os fatores hereditários na diabetes são muito importantes. Se você tem pai e mãe, você precisa já se cuidar mais cedo. Não quer dizer que você vá ter, mas você tem grande possibilidade de desenvolver diabetes. Porque a genética na diabetes é muito aumentada, entendeu? Então, muito importante que você que tem pai, que tiveram os avós também, às vezes os pais não desenvolveram, mas você pode desenvolver, né? Então, é importantíssimo, hereditário e familiar, né? Você precisa tá acompanhando mais próximo você que teve parentes que são diabéticos. Olha, eu conheço muitas pessoas da minha família e pessoas amigas, né? Que podem ser vizinhos, podem ser amigos íntimos, que já é portador dessa diabetes. Eu tenho observado que alguns têm mantido os cuidados, outros não. Mas quais são os riscos de não tratar o diabetes? São pessoas que eu conheço, né, que são portadoras dessa doença maldita, né? O doutor vai falar aí quais são os riscos de você, né, não tratar esse mal na sua vida. Pronto. Eu queria falar antes de falar que seria, na verdade, as consequências que ela poderia trazer, né? Se não fosse tratada. Mas eu queria falar sobre um pouquinho mais até dos fatores de risco, né? Obesidade, quer dizer, está acima do peso, a possibilidade de você desenvolver diabetes é muito maior do que outra, né? A predisposição, né, hereditária também, isso aí. Se você tem parentes, você tem que se preocupar muito mais, né? Se você tem uma hipertensão, até foi se descoberto, se você tem pressão alta, a possibilidade de você desenvolver mais cedo também, entendeu? O sedentarismo, que é hoje um dos problemas grandes, né? Se você não pratica nenhum tipo de atividade física, você também tem possibilidade de desenvolver diabetes, né? Então tem vários fatores de risco que levam. E em relação ao que quais as consequências para a gente se você não tratar essa diabetes, nós temos várias também, né? Júlio, se você for hoje no hospital ali no hospital, aquele que trabalha com hemodiálise em Carpina, por exemplo, que é o mais próximo que a gente tem, no Hospital dos Rins. Se você for hoje no Hospital dos Rins, ali em Carpina, 95% dos pacientes que vão estar lá sentados numa máquina de hemodiálise, que têm insuficiência renal, eles são diabéticos. Então, uma predisposição a danificar os seus rins é grande. Então, a maioria desses pacientes que não tratam direito começa a deixar subir as taxas de ureia, de creatinina, quando a gente vê a insuficiência renal e vai parar numa máquina de hemodiálise. Se você for hoje na Restauração, se você for no hospital de Vitória, aquele que tem a assistência vascular, que tem o vascular que trabalham, equipe de vascular, você vai ver que a maioria das amputações de membros inferiores são pé diabético. São pacientes que tiveram neuropatias, começa a dar aquela ferida, quando tu vê o paciente tem que amputar as pernas. Só perde para acidente de moto. Então você vê a importância da diabetes, a importância de você prevenir essa doença. Então, se você for hoje no Altino Ventura, você vai chegar lá e vai procurar aqueles pacientes que estão fazendo catarata.
cirurgia de catarata, quando não perde a visão, no mínimo ele vai desenvolver uma catarata e vai ter que ir para cirurgia, porque senão vai perder a visão também. Então, oftálmicas, vasculares, que foi a outra que eu falei, oftálmica do olho, do vascular e renal. Essas são as principais, fora as outras, né? Perda muitas vezes de jovens por causa de alterações muito altas, aí vem as outras infecções. Outra, ela baixa a tua imunidade. A imunidade do diabético ela é muito mais baixa do que a de um paciente normal. Por que nós tivemos agora na Covid uma morte, uma quantidade de pacientes que morreram muito maior em diabéticos do que em outros pacientes? Por que morreu mais gente com diabetes? Né? Porque ele é um fator que baixa a tua imunidade. Ela é uma doença que baixa a imunidade. E várias outras, né? Outras complicações, ferimentos que não saram, a possibilidade de aparecer outras patologias, como outros cânceres que aparecem,